Fala galera, estamos aqui para dar continuidade a essa série sobre os 10 mandamentos. E o mandamento de hoje é o quinto mandamento. E nesse vídeo vamos ver que esse mandamento abrange muito mais do que honrar apenas pai e mãe. Êxodo 20, verso 12 vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe. Já especificamente em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, vai dizer: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então a gente já tem algo bem específico e claro que é uma promessa estabelecida para o cumprimento desse mandamento. É o conhecido primeiro mandamento com promessa, né? Como Paulo vai repetir esse mandamento lá em Efésios, no capítulo 6, e vai dizer isso, né? Este é o primeiro mandamento com promessa. E como nós colocamos nos vídeos anteriores, esse é o primeiro mandamento da seção que determina as nossas obrigações para com os nossos próximos, né? Para com os nossos irmãos. A estrutura familiar estabelece obrigações e deveres que precisam ser cumpridas não com desdém, como muitos fazem, mas sim com amor. Essa é a base de todo o critério para o quinto mandamento. Nós vamos ver aqui em diversos textos, diversos mandamentos, diversas instruções para nós cristãos da obediência às autoridades. Vamos ver que toda autoridade é constituída por Deus. A história da igreja, todos entenderam, os teólogos, que esse mandamento ele abrange todas essas autoridades, né? Pai e mãe, como ali a primeira autoridade, ali na família, mas também como os outros textos, diversos outros textos falam, que nós devemos obediência a todas as autoridades constituídas. Isso o Catecismo Maior de Westminster vai dizer que essa abrangência é justamente para que as autoridades que recebem de Deus esse poder e essa posição, para tratar os seus liderados, né, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, como filhos, né, não impondo, não de uma forma rígida, mas assim como pais mesmo amorosos, sempre esperando ali daqueles que estão debaixo da sua autoridade, uma obediência semelhante à de filhos. Então, basicamente, no texto de Romanos 13, verso 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro que não há autoridade que não tenha vindo de Deus. Que podemos entender também, olhando para o contexto romano ali, as autoridades que existiam ali no Império Romano, da compreensão de que Paulo sabia que se há uma autoridade lá, de uma forma direta, Deus a permitiu que ali ela estivesse. Não foi contra a vontade de Deus. Quando a gente analisa de uma forma mais direta, quando Jesus é interrogado sobre a questão do governo e a forma com que o cristão deveria, de fato, se comportar perante ela, Jesus apenas diz, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus deixa claro que a autoridade, no caso, assim, a autoridade romana naquele contexto precisava sim ser honrada. E a forma com que seria honrada era dando o imposto, dando o tributo, dando a César o que era de César. Queira ou não, a soberania de Deus está sobre todas as esferas. Nós vemos isso claramente também, Diego citou Jesus, em outra passagem, quando Jesus está diante de Pilatos, né? E Pilatos diz, não sabe que eu tenho autoridade para lhe condenar e para livrar também da crucificação. E Jesus diz aquela famosa passagem, né, que nenhuma autoridade ele teria se do alto não fosse dado, né, se não fosse dado por Deus, crendo Jesus ali, afirmando que a autoridade que Pilatos tinha ali foi dada por Deus a ele. Tanto Pilatos tinha autorização de Deus para que Jesus fosse crucificado pela ordenança dele, como também Jesus deixou claro ali que ele tinha autoridade porque Deus concedeu ele como autoridade, que ele era um governador ali. Não somente a autoridade de crucificar Jesus de uma certa forma, mas também a autoridade como governador. E agora nós vamos citar alguns textos em que deixa mais claro essa abrangência desse mandamento, vendo na Escritura que ela nos ensina, né, a ter obediência às autoridades que são instituídas por Deus no âmbito familiar, na igreja, no Estado e em outras pequenas instituições, né, como os patrões, nas empresas e por aí vai. Como um cumprimento, assim, na esfera familiar, a gente tem um texto bem claro, que é o de Efésios, que Bruno já citou aqui, que falam que os filhos devem obedecer aos seus pais. Mas ele não fica somente nisso, né? O apóstolo Paulo ele deixa claro essa abrangência quando ele vai falar no verso 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos
segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso fica bem claro porque ele não deixa somente na questão a responsabilidade de o filho obedecer ao pai, mas tem a responsabilidade também nesse mandamento de que os pais, eles não devem aborrecer os seus filhos. Existem obrigações mútuas aí, né? Tanto dos pais quanto dos filhos, em obediência, e o pai, assim, não irritando os filhos, né? Provocando a ira, como o texto fala. Outros textos também conhecidos que falam a respeito da autoridade na família. 1 Pedro, no capítulo 3, que fala que as mulheres, elas precisam ser submissas aos seus esposos. E 1 Coríntios capítulo 11, também Paulo falando, diz que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça de toda mulher, ou seja, existe uma hierarquia, né? Existe papéis, funções de autoridades dentro da família, e os textos deixam claro isso. Existe ainda um segundo âmbito aqui em que fica expresso na palavra de Deus a questão da autoridade e da nossa obediência. É um texto bem claro, que é na igreja, né? Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou seja, Hebreus traz também no verso 7, né, dizendo: lembrem-se dos seus líderes, né, que dedicam a sua vida a obedecer os vossos pastores. E assim, nós crendo que Deus deu o dom para estar ali como autoridade, como pastor sobre a igreja, nós como liderados, como ovelhas, precisamos honrá-los, né? Honrar os nossos líderes, os nossos pastores. Temos também um terceiro âmbito, que é a obediência aos seus chefes, aos seus patrões. O apóstolo Paulo, ele vai citar isso de uma forma bem sucinta, lá no capítulo 6 também de Efésios, que vai dizer assim, escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele pede que assim como obedecemos a Cristo, esses escravos também obedecessem, e nós também obedeçamos aos nossos senhores, ou seja, aos nossos patrões. Tem uma parábola muito boa que a gente pode ver isso, bem específico, na parábola dos trabalhadores. A forma como se desenvolve, a forma como Jesus deixa claro também o comprometimento e a submissão daqueles trabalhadores para seu senhor. Quando ele continua, ele deixa claro assim: sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Não faz diferença entre patrões, senhores, escravos ou trabalhadores, servos. O apóstolo Paulo deixa claro que a obediência, ela existe, mas que também o tratar bem, o respeito, né, é necessário para que a obediência venha a ocorrer. Né, cada autoridade, o governo, né, que nós vamos citar agora, ele tem um papel e ele deve cumprir esse papel. Né? Quando ele está em desobediência, aí surge a questão da desobediência também daqueles que estão inferiores, né, que aí nós vamos citar um pouco mais na frente. Mas aí também fica uma aplicação muito restrita, né, aqui abrindo parênteses e falando um pouco, que muitos crentes, o que é que a gente pode dizer aí para os crentes que reclamam dos seus patrões, que ficam chiando, que tem dificuldade? Não, eu só tenho que obedecer a Deus mesmo, esse patrão é muito chato, essa coisa. Justamente que Paulo traz uma coisa muito importante aí, né? Que eu obedeça a ele, não como obedecendo a homens, mas obedecendo a Deus, né? A motivação primária é sempre obedecer e honrar a Deus. E outra coisa, não que há uma dependência. Para que eu cumpra o mandamento, é preciso que o meu patrão, ele me trate bem. Não é bem assim. Se o seu patrão lhe trata mal, ele está cometendo um erro, ele está pecando contra Deus, ele está quebrando o mandamento. Agora, se seu patrão manda você roubar, quebrar outro mandamento, aí já não é cumprimento desse mandamento, é descumprimento do próprio mandamento. E nós vamos falar de um texto bíblico aí em que abre essa exceção para a desobediência, né? Qual é o limite da obediência às autoridades? E aí fica uma frase que eu não lembro de quem é o autor, eu lembro que eu vi há muito tempo atrás, que nós não temos a autoridade que queremos, mas nós temos as autoridades que nós precisamos. Porque muitas vezes as autoridades não são da forma que queremos, né? E às vezes ela vai de encontro àquilo que eu quero ou o meu gosto e tal. Mas essa autoridade é necessária para Deus me tratar, para Deus me moldar, a questão da obediência, do ser aí submisso às autoridades.
O próximo âmbito e último a gente falar que é o âmbito do Estado, né? O papel do Estado perante esse mandamento, né? A gente tem um texto que é bem claro lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 13, que vai dizer assim, ó: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com um devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Dentro desse mandamento a gente tem algo bem claro, específico, né? Como autoridade, como eu honro as autoridades no âmbito do Estado, né? O apóstolo Pedro deixou claro, específico aqui, que assim como ao Senhor, nós devemos sim honrar ao rei. Isso está bem claro porque o papel do Estado é punir o mal e trazer benefícios aos bons, né? E aí como eu honro, né, essa autoridade? Justamente não fazendo mal, porque aí a autoridade vai punir quem faz o mal, e fazendo bem, ou seja, cumprindo leis. O apóstolo Paulo também deixa claro, né, ressaltando isso, lá em Romanos, capítulo 13, que a gente já citou aqui, que diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, né? As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Aí fala aqui, ó, da rebelião, né? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, né? E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela enaltecerá, pois é serva de Deus, né? Aí mostrando esse caráter, né? Que a autoridade que Deus deu ao Estado, né? E ela deve cumprir a vontade de Deus, né? Ela é serva de Deus. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ou seja, nós devemos ser submissas a essas autoridades, as autoridades governamentais também, o Estado, né? Prefeito, deputado, senadores, presidente, todas essas autoridades, elas são constituídas de fato por Deus. Então nós como cristãos devemos sim, de fato, compreendermos que devemos respeitar essas autoridades, como a própria palavra de Deus nos requer. Mas tem um ponto principal aí: se essas autoridades estiverem fazendo coisas ilícitas, coisas que venham de forma direta a quebrar os mandamentos de Deus, o que é que realmente vai reger esse pensar, né? Esse ponderar, né? Eu posso ser arbitrário, eu posso dizer, é até onde eu quero, o que eu achar é o eu acho que vai realmente definir o que eu posso obedecer e o que eu não posso obedecer? Lógico que não. A Escritura é sim o agente onde vai definir o que a gente deverá obedecer e o que a gente não deverá obedecer. No âmbito familiar, eclesiástico, governamental, existirá momentos em que não poderemos obedecer as nossas autoridades. Em Atos, no capítulo 4, no verso 18, nós temos uma passagem bem conhecida, né, que diz assim: então, chamando-os novamente, aqui as autoridades, né, do povo judeu, as autoridades de Israel ali, chamando os apóstolos, depois de eles terem pregado e tal, foram presos. Você pode ler aí o contexto de Atos capítulo 4. E aí a partir do verso 18 ele diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Ou seja, o limite sempre é obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Se qualquer autoridade dessa, como nós já falamos, impõe algo que vai de encontro à minha obediência primariamente, né, que é a Deus, a minha principal obediência e temor deve ser a Deus, então só nos resta a desobediência, né, como assim, até R.C. Sproul fala num dos livros sobre o Estado, né, ali, Igreja e Estado. Só nos resta a desobediência, né, quando as autoridades impõem algo pecaminoso, vai me fazer pecar e desobedecer a Deus. Nesse contexto era pregar a palavra, né? Vocês não podem pregar a palavra. E aí hoje, no nosso tempo, nós temos aí os países que perseguem os cristãos, né? E muitos cristãos são obrigados a descumprir, né? Infringir leis para pregar o evangelho. Muita gente contrabandeia bíblias para que expanda a mensagem do evangelho, para que pregue o evangelho. Então esse é o limite, né? Devemos correr, lógico, né, dos extremos, como o Diego falou. Eu obedeço só até onde me agrada? Não, né? Eu tenho que obedecer aquilo que a Escritura me ensina. E nem posso também obedecer cegamente às autoridades. E isso também traz a medida de que a palavra de Deus, ela é o juiz para as nossas vidas, né? Se você é cristão e não tem
olhado para a Escritura como ela sendo primordialmente o agente que vai determinar aquilo que você deve fazer ou não fazer, então você tem quebrado os mandamentos de Deus. Bem, gente, então não temos nem muito o que falar. Já foi dito tudo aqui nesse tudo vídeo. Que a gente tinha para falar já foi falado assim. Lógico, sabemos que há uma abrangência muito maior do que a gente falou nesse vídeo, não caberia nesse vídeo, mas isso abre uma janela, né, para que você estude mais a palavra de Deus e de que forma você pode aplicar essas verdades bíblicas e esses mandamentos na sua vida de uma forma que glorifique a Deus. A gente tem que ser praticante de tudo que a gente lê, de tudo que a gente absorve da palavra de Deus. Não fique só no eu acho, vá para a Escritura e veja o que é que ela diz sobre esse tema, né, sobre autoridade e sobre diversos outros temas. Então você pode comentar aí embaixo, colocar dúvidas, se você for com alguma dúvida, ou até mesmo acrescentar o que a gente tem esquecido, compartilha aí no Facebook e vão acrescentando aí nesse vídeo. Esse foi mais um episódio do Você Que Pensa. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima semana.